Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Daniel nós temos um embate interessante. Daniel capítulo 3, nós vamos ler os versos a partir do verso de número 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram as imagens de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cita, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los de minhas mãos. É interessante que Nabucodonosor era um rei muito poderoso, mas à medida que o poder aumenta, o rei se acha todo poderoso, e todo poderoso só Deus. E aí então ele manda levantar uma imagem sua e todas as pessoas terão que adorá-lo. Mas esses três jovens amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles resolvem que não vão adorar. E aí então o rei os chama e diz: olha, que Deus vai poder livrá-los. Que Deus vai poder livrá-los. E a resposta dos jovens é a seguinte: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes fazer. Ou seja, esses jovens, eles têm uma convicção fantástica. Eles fazem questão de dizer ao rei Nabucodonosor que não importa o que aconteça, eles não se prostrarão diante das imagens do rei. E nessa declaração fica evidente que, primeiro, que o rei estava irritado no início. E mostra também, primeiro, que os jovens têm uma lealdade total a Deus. Essa é a vida deles. E essa lealdade a Deus, eles adoram exclusivamente a Deus. E eles fazem questão de dizer que Deus é soberano e Deus pode ou não ajudar seus fiéis. Mas caso não ajude, não denotaria que Deus não tem poder, mas simplesmente que ele não quis fazer. E nisso a gente vê a lealdade desses rapazes. Muitas vezes, nós cristãos somos tomados por um fanismo. A gente acha que Deus sempre vai nos livrar. A gente sempre gosta de contar a história de Abraão e Isaque, que Deus livrou, mas nos esquecemos da história de Jefté, onde Deus não livrou. Quando Deus quer livrar, quando é para a glória dele, ele livra, quando não, não. Mas esses jovens, eles mostram que eles não adoram a Deus por causa das circunstâncias. Eles não adoram a Deus porque Deus sempre os abençoa. Eles dizem ao rei: olha, tanto faz o Senhor fazendo ou o Senhor não fazendo, fique tranquilo que Deus continua sendo Deus. E eles deixam claro que Deus de Israel é muito diferente dos deuses babilônicos e que as pretensões de Nabucodonosor são perversas. Eles preferem morrer a perder a liberdade final, que é a sua lealdade a Deus, a qual eles sempre serviram. E é interessante que no transcurso da história, você deve estar lembrado, que eles são jogados na fornalha ardente. Eles são jogados na fornalha ardente e o rei olha e, assustado, Nabucodonosor vê que tem 4 pessoas lá dentro, e não 3. E uma delas tem um aspecto de anjos. E aí ele manda que eles saem, e o texto diz que nenhum dos seus cabelos foram chamuscados, sequer um dos seus cabelos. É interessante ver que a literatura judaica é cheia dessas ironias, desses sarcasmos. Isso é um sarcasmo, mas Deus os livrou. E eles mostraram que convicção é tudo. Que a nossa convicção em Deus seja tão real quanto desses jovens. Que Deus te abençoe, fique em paz. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.